Isso mesmo, no quadro aqui, seu advogado, com o doutor Irlan Melo, nós vamos falar sobre a lei das domésticas, penalização aí para quem não cumprir essa lei, não é isso mesmo, doutor Irlan? Bom dia! Bom dia! Que bom que o senhor está aqui. Obrigado mais uma vez, pela participação. E essa lei já está... Essas alterações já estão dando o que falar, eu diria, né, doutor Irlan? E agora, com essa parte da penalização, nós vamos estar trabalhando. Mas eu queria que o senhor começasse falando para a gente o que seria a empregada doméstica, né, de acordo com o código, com a legislação. Sim, empregado doméstico, é toda aquela pessoa maior de 18 anos que é contratada para trabalhar por uma pessoa física ou por uma família. Neste conceito se enquadram, por exemplo, pessoas como uma pessoa que é passadeira, lavadeira, babá, motorista, pode ser enquadrado como empregado doméstico, não necessariamente do sexo feminino, mas também do sexo masculino. Estas pessoas são consideradas empregados domésticos. E a gente tem muita pergunta para fazer para o senhor, então vamos para a segunda pergunta, né? Desde quando tem que estar anotado na CTPS, a famosa carteira de trabalho do empregador? Isso. Olha, essa legislação ela foi promulgada em abril deste ano e deu-se um prazo de 120 dias para que se adequasse. Os 120 dias foi na quinta-feira passada, dia 7/8, ou seja, a partir de 7/8, todos os empregados domésticos necessariamente e obrigatoriamente precisam estar com a sua carteira de trabalho anotada sob pena de multa. Certo. E uma pergunta, qual que é o valor da multa para quem não cumprir, para quem descumprir? E para onde que esse dinheiro vai? Ele vai para o empregado? Sim, interessante essa pergunta, né? O valor da multa é R$ 805,06, porém esse valor pode ser aumentado de acordo com a idade e o tempo de serviço que a pessoa tem. Então esse é um valor base, mas ele pode ser aumentado. Esse valor ele é devido para aquelas pessoas que não cumprirem a legislação e não anotarem a carteira de trabalho do empregado doméstico. Esse valor não é revertido para a pessoa do empregado. Isso é enviado para um fundo do Ministério do Trabalho, onde é utilizado para fiscalização. Então esse valor, infelizmente, não fica para o trabalhador. Entendi. A gente tem uma pergunta super interessante para fazer para o senhor, que vai estar falando o seguinte: como que essa pessoa faz? Como faço para registrar a minha empregada doméstica? Pergunta aí de um telespectador. Então, vamos lá. Eu quero me adequar à lei, não quero pagar multa, quero agir de maneira correta. Então, o que eu faço? Eu solicito ao empregado ou à empregada doméstica que me traga a carteira de trabalho. É importante também, quando há contratação, que se solicite um atestado de bons antecedentes, que pode ser obtido, inclusive, na internet. E também que se faça quando a pessoa vai no médico, ele faz esqueci o nome agora. Você fala? O exame médico admissional. É importante fazer o exame médico admissional. Por quê? Porque para saber as condições de saúde que essa pessoa está ingressando. A partir do momento que você está com esse documento, você precisa fazer o quê? Você precisa pegar a carteira, fazer a anotação. Na anotação tem que constar a pessoa que está contratando, pode ser pessoa física. No caso de pessoa física, precisa constar o CPF da pessoa, o endereço, fazer a assinatura com a data de admissão. A partir daí, a carteira está anotada e ele vai ter todos os direitos previstos na nossa legislação. Certo. Tem uma outra pergunta também muito importante, doutor Irlan. Quais são os direitos da empregada doméstica que estão em vigor? Então, a partir dessa nova legislação, o que está em vigor? Primeiro, salário mínimo legal, Ou seja, hoje nosso salário mínimo é de R$ 724. Também 44 horas semanais ou 8 horas diárias, que também é um direito que o trabalhador tem de efetivar. Após esse horário mínimo, horas extras que também devem ser pagas no limite de até 2 horas por dia. Também proibição de trabalho noturno e também, no caso de menores de 16 anos, também proibição em caso de trabalhos perigosos e insalubres. E além disso também, a casa precisa observar normas de higiene, normas de segurança do trabalho para se evitar qualquer tipo de dano para o trabalhador ou para a trabalhadora.
Esses são os direitos. Agora, quais aqueles direitos da empregada doméstica que ainda dependem de regulamentação, doutor Irlan? Então, infelizmente, né, no nosso país, nós temos uma diferenciação entre os trabalhadores, né? O empregado doméstico ainda é considerado um trabalhador de segunda categoria, porque alguns direitos que todos os trabalhadores têm, eles ainda não têm. Como, por exemplo, FGTS, como, por exemplo, o salário família, adicional noturno, seguro de acidentes de trabalho, que também está tudo previsto na legislação para que seja utilizado e ainda não, abono família, auxílio creche. Então, existem muitas coisas ainda, por exemplo, a questão da indenização na multa de 40% no caso de demissão sem justa causa. Então, vários direitos ainda estão pendentes de regulamentação. Isso depende do nosso Congresso, depende dos nossos deputados, que nós não sabemos ainda se vão ser mantidos ou se vão alterar. Acredito que muitos vão alterar. Então, assim, é necessário que essa luta continue para que todos os direitos sejam estendidos para os empregados domésticos também. Uma pergunta de um telespectador é interessante. Como que ele deve proceder se o patrão ou a patroa não anotar na carteira de trabalho? Então, é muito interessante essa pergunta. Olha, eu estou trabalhando já há um certo tempo, não anotou a minha carteira e também eu não tenho nenhuma perspectiva de quando vai ser anotado. O que eu devo fazer? Procure o Ministério do Trabalho, faça uma reclamação. Provavelmente o Ministério do Trabalho vai intimar esse patrão e ele vai ter que ir numa delegacia regional do trabalho para se explicar. Se ele não fizer a anotação, ele vai estar sujeito ao pagamento da multa que foi determinada pela Lei das Domésticas. É complicada essa situação, Não é? né? Muito. Verdade. E a nossa última pergunta de hoje, doutor Irlan, o que pode ser descontado do salário aí como empregado doméstico? Uma pergunta também de uma pessoa. Então, olha só, vamos lá. O que pode ser descontado? Pode ser descontado as faltas. Se faltar, pode ser descontado. O limite de até 6% do valor do salário para pagamento de vale transporte, que também é um direito do trabalhador. Os adiantamentos também podem ser descontados e a contribuição previdenciária, que a parte do empregado ele deve pagar e a parte do empregador, quem tem que recolher é o patrão e a partir daí ele faz o recolhimento devido.